Maravilhoso dia, empreendedor! Seja muito bem-vindo a esse Papo de Coach. E essa semana nós temos uma convidada muito especial. Continuando o nosso papo sobre a roda da vida, sobre essa ferramenta incrível que traz tanta clareza para a nossa vida. Hoje a gente tem essa convidada, que daqui a pouquinho a Aline vai apresentar para vocês, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dela, tanto os resultados que ela já observou na própria jornada, na própria vida com essa ferramenta, como também os resultados que ela vem tendo aí com seus clientes, nos seus atendimentos, através dessa ferramenta que traz tantos resultados para nós. Mas antes de falar mais sobre ela, deixa a Aline apresentar para vocês e chamar a nossa convidada de hoje. Vai lá, Aline. Maravilhoso dia, empreendedor! Tudo bem por aí? Então, hoje eu tô mega feliz. Nós vamos ter uma convidada aqui que eu posso falar que o sobrenome dela é Coração. Mentira, é Mendonça, mas é como se fosse Coração. É uma grande amiga que a gente divide alguns projetos juntos, né? E um deles é o Desperte Sua Essência. Mas, como é papo de coach, ela é nada mais, nada menos do que coach de prosperidade. Também coach de produtividade e da gratidão financeira, mas ela prefere se colocar ao mundo como coach da prosperidade. A defesa dela, o bastão que ela levanta é sobre o equilíbrio. E nada mais para falar do equilíbrio do que a roda da vida. Por isso que a gente convidou essa pessoa muito especial para falar aqui com a gente hoje sobre a roda da vida. O nome dela é Kátia Mendonça. Mas sabe de onde que ela é? Ela não é de Minas, ela não é do Sudeste, ela tá lá no Nordeste. A Kátia é uma pernambucana, ela é lá de Recife, Pernambuco. Então, olha como é que esse canal tá chique. Nós estamos recebendo aqui coaches de diversos estados. Esse é um dos benefícios do coach, a gente pode trabalhar de qualquer lugar. A gente se encontra em diversos eventos por aí, né, nessa caminhada do coach, vai fazendo amizades e aí, na hora que assusta, estamos aí, cheios de coaches pelo Brasil inteiro. A Kátia também é palestrante e ela é treinadora. Então, chega de delongas, vamos chamar essa pessoa querida que tem muito para contribuir aqui com a gente. Seja bem-vinda, Kátia! Olá, gente, maravilhosa tarde. Olá, Aline, Carol, que maravilha estar aqui com vocês, duas grandes amigas, né? Coaches também. Esse projeto maravilhoso da mentalidade empreendedora, nesse papo de coach, né? Que coisa boa estarmos aqui falando sobre o coach, até para desmistificar esse atendimento de coach tão impessoal, onde o coach faz as perguntas. Eu já ouvi muitas pessoas falar, o coach pergunta, o coach responde. Nem sempre é assim. Existe a fase do autoconhecimento. E nada melhor do que essa ferramenta da roda da vida para que a gente faça essa avaliação do nosso coach. Agradeço muito estar aqui com vocês, me sinto muito honrada de estar aqui através desse convite, a lembrança de vocês. E sim, estamos aqui para contribuir. E vamos sim falar da roda da vida. E nada mais é do que a nossa vida. Catita, como é que anda aí a terra do frevo, a terra das praias mais lindas do Brasil? Eu vou falar, viu? O lugarzinho bom de passar férias. O clima aí é muito gostoso. Gente, a água é quentinha. Se não forem, passeiem, porque é muito bom ficar lá. Bom, Kátia, vamos começar a falar um pouquinho da roda da vida. E normalmente você aplica aquela roda da vida tradicional ou você tem a sua própria roda da vida, onde você coloca as áreas que você acha mais pertinente? Existe alguma área que você trocou? Como é que funciona a sua ferramenta da roda da vida? Oi, Aline. Sim, eu aplico a roda da vida nos meus processos de coaching. Eu aplico, inclusive, no início do processo e no final do processo. Por quê? Porque no início você, não digo pego de surpresa, né? Mas você faz a roda da vida. Eu, particularmente, fiz a minha primeira roda da vida, no meu primeiro processo com a coach, e nunca tinha feito. Então, é aquele primeiro impacto, você dá aquelas primeiras notas, que nem sempre é a realidade. Ou até é a realidade, daquele momento em que você está. E no final, eu aplico também para que a pessoa tenha a foto, eu vou até mostrar aqui
de uma pessoa, a foto de como foi a sua evolução nesse processo de coaching. Então, eu aplico sim e aplico de uma forma simples, uma forma mais compacta, para que você se avalie na área da saúde, na área profissional, na área intelectual. Eu uso uma roda da vida mais compacta, até para que a pessoa faça com mais leveza e tenha uma foto do que é realmente o seu momento atual. Até porque o processo de coaching nada mais é do que a avaliação que você faz do seu estado atual e onde você quer chegar, o seu estado desejado. E aqui nessa subida, eu digo subida porque eu, como um coach de prosperidade, falo a escada da prosperidade. Nós vamos escalando degrau a degrau. Então, quando você chega aqui, você está no topo, né? E aqui é onde você quer chegar. Só que para você chegar, existe essa jornada, que é o processo de coaching. E para isso, você tem que ter um autoconhecimento. Você tem que ter, não é bem a palavra até, você tem que procurar se conhecer, saber o seu momento, para que você se direcione melhor para o momento que você quer viver, para a situação que você quer viver. E é assim que eu faço. É isso mesmo. Eu falo que é sempre um caminho que não tem fim, né, Kátia? Esse caminho pelo autoconhecimento, essa busca por se conhecer, a gente só sabe quando começa. Mas também a gente não tem pressa para finalizar esse processo, né? Porque realmente vai ser, ou a gente espera que seja aí pela vida inteira. E os ganhos também continuam pela vida inteira. O importante é começar. Kátia, e como você vem trabalhando justamente a área da prosperidade nos seus processos, fala um pouquinho para a gente como essas áreas, todas essas áreas da vida podem influenciar na prosperidade e como a prosperidade também está impactando diretamente cada uma dessas áreas. Porque nós sabemos que a prosperidade ela não é só financeira, né, Kátia? A prosperidade ela é muito mais ampla do que isso, muito mais ampla do que falar sobre dinheiro. Então, com certeza, a prosperidade ela vai impactar na forma como nós conduzimos a nossa vida em diversas áreas, no trabalho, na família, na saúde. Então, fala um pouquinho para a gente como é essa relação entre prosperidade e essas diversas áreas da roda. Oi, Carol, exatamente isso, né? A prosperidade que eu defendo, né? Quando eu falo que sou coach de prosperidade, as pessoas ligam diretamente à área financeira. Mas para você ter prosperidade na vida, você tem que ter um equilíbrio. A Aline falou muito bem no início que é a prosperidade do equilíbrio. É nessa que eu acredito e é essa que eu defendo. Você não pode estar super bem na sua área financeira, equilibrado, próspero, se você não está bem nas outras áreas. Tem áreas defasadas, tem áreas que você precisa dar atenção para que você evolua melhor como empreendedor, como família, como pessoa. Então, a prosperidade que eu acredito é esse equilíbrio. Então, por isso eu trabalho a roda da vida com todas as áreas que eu acredito que fazem sentido, sim, para as pessoas que estão sendo conduzidas por mim no processo de coaching. Então, Kátia, eu entendo que você é uma especialista, né, nessa questão do equilíbrio, nessa questão de entender que para que haja prosperidade é necessário que haja o preenchimento da roda com uma equação assim harmônica, né? Eu e a Carol falamos muito que equilíbrio não é dividir em partes iguais, mas sim olhar para a roda de uma forma que você saiba que ela vai girar, que as coisas vão acontecer, que a prosperidade vai aproximar. Eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, isso fui eu que tirei da minha cachola, né? Eu que tive a ideia de entender que funcionava desse jeito. Eu vinha numa busca muito grande por resultados. E essa busca por resultados, aproximado do que a gente quer, né? O coach fala muito disso. E às vezes a gente cai numa de alta performance. E o que significa alta performance? Se colocar com todo o foco, com toda a força dentro de uma coisa. E quando eu estou com toda a minha força e o meu foco dentro de uma área, eu acabo deixando as outras áreas um pouco descobertas. Então, eu falei que para mim mesma que alta performance não é equilíbrio.
Alta performance é quando a gente olha para a roda e fala, eu quero desenvolver isso ao máximo num período muito curto de tempo, então eu preciso me esforçar de uma maneira, abrir mão das outras áreas, colocar ali todo o foco para que eu desenvolva a alta performance naquela área. Diferente do equilíbrio. Se eu quero um equilíbrio na roda da vida, eu vou trabalhar um pouco mais algumas outras, mas vou trabalhar ao mesmo tempo algumas áreas. Ou pelo menos trabalhar uma área que vai alavancar todas as outras áreas. Isso não acontece na alta performance. Eu queria saber se você concorda com essa visão que eu tenho ou se você pensa diferente. Exatamente isso, né? Foi o que eu falei até anteriormente, né? Que você pode ser um empresário de sucesso, né? Ter uma alta performance, né? Como empresário, mas e as outras áreas da vida? Como é que elas estão? A roda da vida, eu sempre que falo com meus coaches, né? Com a minha audiência, eu digo, imagina uma pizza com retalhos, né? Uma pizza. Então, esses retalhos são as áreas da vida que você precisa trabalhar para que essa roda gire. Uma roda só gira se ela estiver redondinha, se a engrenagem estiver perfeita e se você se coloca em ação. Você olha para a roda da vida, você avalia através de pontuação cada área de 1 a 10. Eu nunca coloco 0, ninguém é 100%, mas também 0 não existe. Então, de 1 a 10, você vai dando uma nota e depois você vê a foto, vou mostrar aqui para vocês, de um coach ou uma coach, não vem ao caso, mas para vocês entenderem que a roda da vida é a foto da sua vida naquele momento. E quando você olha, muitas vezes você diz assim, uau, eu estou assim, e você nem percebia. É uma ferramenta que nem sempre o coach é obrigado a usar, mas eu, particularmente, uso por conta do meu processo de coaching estar dividido em 3 etapas. Eu divido assim. O autoconhecimento, para você entender como você está no momento, como o outro lhe vê, porque nem sempre é o olhar que você tem para você, como o outro lhe vê. E aí nós vamos juntos, coach e coachee, subindo essa escada da prosperidade, fazendo essa jornada que é o processo de coaching. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, em relação ao que eu falei de foto, como você realmente tira uma foto da sua vida e você entende que a alta performance não é a evolução de uma área, e sim o equilíbrio. Eu defendo o equilíbrio, eu prego o equilíbrio e eu digo que a prosperidade é felicidade, é vida plena e plena em abundância. A prosperidade financeira vem, mas como consequência e não como uma verdade absoluta. Ah, você é coach de prosperidade? Estou com dificuldade financeira, então vou fazer um processo com você. Tá, mas se você tiver com dificuldade em relacionamento, também. Se você tiver com dificuldade em outra área da sua vida, por que não? A gente conversar um pouco, não é isso? E eu disse a vocês que ia mostrar como a ferramenta funciona, como uma foto, e vou mostrar aqui que quando você olha uma foto dessa, você diz assim, uau, eu não achei que estava assim. E você se autoavalia. Lógico que você precisa de um profissional, nós, como coaches aqui, direcionando você para o caminho correto que você deve caminhar. Mas você também pode, quando em algum momento na sua vida, você está sentindo que a coisa não está muito bem, você olhar para as áreas da sua vida para você retomar esse equilíbrio. Olha aqui. Olha a roda. Essa é que eu uso. E essa é a foto de uma pessoa no início do processo de coaching. Olha as áreas do trabalho, a área financeira profissional no pico. E as outras? Relacionamento e outras áreas como lazer. Essa pessoa não tinha. Então, essa roda não pode girar dessa maneira. Essa roda, a gente tem que dar uma olhada e eu peço que eles deem uma pontuação de 1 a 10 e depois a gente vai olhar as áreas que tiveram uma pontuação menor e aí sim
nós vamos entrar em ação para ver o que é que está acontecendo para que aquela nota esteja mais baixa e a gente possa aí retomar esse equilíbrio. E vou mostrar no final de um processo a roda desse mesmo cliente, desse mesmo coach, como ficou. Olha cá. Essa é a outra foto. O cliente, ele continuou, olha a foto dele agora sim, mais redondinha, até ele subiu na área financeira, embora tenha diminuído o seu trabalho e tenha dado mais atenção às outras áreas da vida, como a área familiar. Então, com esta foto, vocês podem ver que realmente existe um momento onde você está e um momento onde você chega. E quando você compara essas duas fotos, você diz assim, uau, eu não só atingi a minha meta, como eu me trabalhei e eu hoje me conheço muito melhor como está realmente a minha vida. Isso aconteceu comigo, nessa época de pandemia, de quarentena, né, que nós estamos em casa e precisamos nos reinventar, muitas vezes. E isso me pegou. Na área familiar, eu aqui no meu trabalho e as pessoas que trabalham comigo, elas tiveram o Covid, né? E se ausentaram do trabalho, a pessoa que trabalha comigo na minha casa, e eu tive que me reinventar, olhar para a família, olhar para um lado que eu não faço normalmente, que é a alimentação da minha família, né? O cozinhar. E hoje eu estou recebendo elogios por conta disso. Mas isso fez com que eu me afastasse um pouco dessa área profissional para dar atenção a outra área, que precisava da minha atenção. E hoje eu estou aqui com vocês. Consegui fazer um auto-coaching, olhar para minhas áreas e tentar equilibrar e melhorar essa pontuação e me reinventar. Olha que bom, né? Que poderosa é essa ferramenta, a roda da vida. É importante sim, e é aplicável. E eu aconselho você fazer no seu dia a dia. Você dividir, se você tiver dificuldade, com certeza vamos estar aqui para esclarecer mais algumas coisas para você. Nossa, Gatita, surreal, né? O que você acabou de falar. Eu disse que alta performance não é equilíbrio. E você, na verdade, veio dizendo que equilíbrio é alta performance. Olha que sacada incrível, né? E o que é entender? O que é alta performance para você? Alta performance não é eu ser bom numa coisa e eu ser 100% bom naquilo. A verdadeira alta performance está no equilíbrio. Olha como a roda desse coaching é bom, né? Essa questão de concretizar o que a gente está falando. Então, você trouxe mais do que exemplo, né? Você trouxe para a gente a própria roda da vida do seu coaching e o tanto que ela melhorou num processo de coaching. Né? Então, ali a gente tem tanto o benefício do coach, mas também a gente entendeu, conseguiu medir. Olha que legal, né? Tem um ditado que diz que aquilo que não se mede não é possível melhorar. Olha que insano que você trouxe. Né? Além dele ter clareza de onde ele estava, foi a partir daí de saber o que estava e como estava que ele conseguiu melhorar. E que maravilha que ficou a roda dele depois, né? Uma roda muito mais ampla e ele não perdeu a capacidade de produção. Embora, pelo contrário, ele ganhou, porque trabalhando menos ele estava tendo o mesmo ou melhor resultado. Então, assim, simplesmente surreal o que você trouxe para a gente como exemplo e essa nova visão de que, na verdade, alta performance é equilíbrio. Há um tempo atrás, eu escutei uma frase muito legal de que a maior alta performance que a gente tem do universo é na natureza. A coisa, a pessoa, né, o ser que mais produz alta performance é a natureza. E isso é muito real. Então, vamos entender como a natureza atua através do equilíbrio. Então, gratidão mesmo, de verdade, por esse insight maravilhoso que você trouxe. E eu quero falar ainda dos tipos de coaches, né, que chegam até nós, né? Existe o coach, aquele sonhador, né, que ele sonha onde ele quer chegar, mas ele não sabe onde está. Ele sonha em ser e fazer acontecer.
Esse é o sonhador. Existe o sem visão. É aquele que sabe onde está. Acha que está muito bem, mas não sabe onde quer chegar. Esse não tem visão. E aí você tem que aplicar com esse foco. Existe outro, o posso ser mais. Aquele que sabe onde está e sabe onde chegar e sabe que pode ser mais. Esse, tranquilo. E aí, nós finalizamos com o coach desafiador, que é aquele que chega para você, não sabe como está a sua situação atual, muito menos onde quer chegar. E aí é que a gente aplica a roda da vida. Ela é muito essencial nesse ponto, porque ele dá aquela foto que eu falei para vocês e o coach, o nosso cliente, ele vai se encontrar e aí tudo vai fluir com mais leveza, com mais clareza. Que esse é o nosso propósito, levar um processo de coaching com tranquilidade, com leveza, com clareza, sem pesar, para o coach chegar, sim, na realização de sua meta. O nosso cliente, na realidade. Sabe o que você fez, Catita? Você fez eu lembrar da minha formação de coach. O meu mentor, né, o Jerônimo Temer, na formação de coach criacional que eu fiz, o Jerônimo é uma pessoa que não aprecia muito a roda da vida. Ele fala que ele aplica a roda da vida em 2 pontos. Ele só aplica a roda da vida quando exatamente isso. O coach não sabe onde ele está e nem para onde ele quer ir. Então, que nesse caso, ele aplica a roda da vida. Nas outras questões todas, que são o coach não sabe onde está, mas sabe para onde quer ir. Ou ele sabe onde está e sabe para onde quer ir. Ou ele sabe onde está, mas não sabe para onde quer ir. Ele aplica a roda das competências, né? Bem já direcionado para o processo. E outro ponto que ele fala que é essencial da gente aplicar a roda da vida são nos processos de coaching grupo. Então, quando a gente está fazendo coaching grupo, que você tem que falar de uma maneira mais genérica, é imprescindível que a gente aplique a roda da vida. Surreal. Nossa, veio uma lembrança gostosa aqui, viu? Muito interessante essa abordagem, né, desses tipos de coaching, como é que a roda da vida se aplica a cada um deles. Mas me responde uma coisa, Catita. Você já teve aquele coach que a roda dele deu toda ruim? E como que você se comporta quando isso acontece, né? Como que você, como coach, age com esse coach? Tá tudo ruim. Todas as áreas da vida deu um nível muito pequeno. Como é que acontece? Como é que funciona aí no seu processo com isso? Essa é uma situação bem interessante e se encaixa bem no desafiador, né? Aquele que chega sem saber onde está e sem muito menos onde quer chegar. E você, quando aplica a roda da vida, normalmente isso acontece. A oscilação das notas e principalmente notas baixas, porque essa pessoa está com autoestima, muitas vezes até baixa. E ela coloca na ferramenta Roda da Vida a sua foto. E só pode dar esse resultado que você falou, notas baixas. E aí, como conduzir esse coach, esse cliente, né? Colocá-lo em ação. Nós fazemos o processo tentando mostrar o potencial, as habilidades, o que ele já tem dentro de si, que pode fazer com que ele eleve essas notas e tenha uma vida melhor, através de ação. E aí nós elaboramos algumas perguntas e nos aprofundamos mais em cada área com o coach, e aí ele vai chegando para a realidade que nem ele muitas vezes sabia. É assim que funciona. Muito bom, Kátia. E é isso mesmo, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que nos procuram, alguns coaches, que estão exatamente nesse momento, um pouco perdidos, querendo um resultado, mas não sabem por que não conseguem, não sabem onde estão e muito menos para onde vão. Eles sabem que não tá bom, né? E a vida tá difícil, tá ruim, para onde eu vou, eu preciso de clareza. E até saber que precisa de clareza é uma necessidade, é uma dificuldade deles nesse momento, né? Kátia, a Aline já falou no início, né? A gente sempre fala que equilíbrio não é dividir em partes iguais. Então, muitas vezes, tem uma área da roda que pode ter menos atenção e a pessoa vai continuar muito feliz porque as outras áreas estão sendo atendidas e estão com uma nota boa.
Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: tem alguma área, Kátia, que quando o coach, principalmente nesse momento, nesse caso, né? Quando o coach chega com todas as notas bem baixas, tem alguma área muito importante, uma área mais relevante, que se ele investir naquela área, naquele momento, ele pode impactar todas as outras áreas, independente do coach? Tem alguma área que você vê com maior relevância, com maior importância, que tem um peso maior para as outras? É exatamente isso, Carol. Mesmo que as notas todas deem baixa, existe uma área onde me desperta mais atenção e onde eu coloco mais foco. É na área emocional. Porque se você não está bem na sua área emocional, principalmente nessa época agora de pandemia, né, que muita gente passou por esse tipo de processo, eu tenho visto nos meus coaches, né, isso acontecer, e aconteceu comigo, eu já falei, inclusive, né, no que eu passei de um período de readaptação. Essa área emocional, ela tanto mexe com a nossa vida financeira, trazendo um desequilíbrio, fazendo compras por emoção, como todas as outras áreas da nossa vida, de relacionamentos, a nossa área da saúde. Essa área, para mim, é fundamental, a área emocional. Ela, sim, retrata exatamente onde o coach precisa mais de atenção. Em que área, em que momento ele está. É ímpar essa área emocional. Ela realmente mostra como você deve conduzir o seu coaching. É essa área que eu destaco. É essa que, mesmo com as notas oscilando ou todas muito baixas, eu dou uma olhadinha nela. Mesmo quando a pessoa chega aquele coach uau, aquele que sabe onde está e onde quer chegar, eu ainda dou uma olhadinha nessa área emocional. Acho, sim, ela fundamental. Eu disse que a mulher sabe muita coisa sobre roda da vida, agora vocês acreditam, né? E faz muito sentido isso que você falou, Catita, porque é a base, né? O emocional é o centro de tudo, né? A partir do emocional as coisas melhoram ou pioram. Então, mexer nessa área como uma área pilar, aí, uma área fundamental, e mesmo que ela aparentemente não esteja baixa, ela é capaz, sim, de alavancar todas as outras, né? O que eu vejo, eu crio. É o que o nosso mentor, já que a gente fez formação junto com o GG, ensina pra gente, né? O que eu vejo, eu crio. Portanto, se a pessoa está com o emocional abalado, ela vai criar uma realidade ruim para ela. E aí, olhando para o emocional, a gente consegue mudar isso. Parabéns. Parabéns mesmo, de verdade. E aí eu quero te fazer uma pergunta, assim, delicada. Uma pergunta desafiadora. Tô brincando. As pessoas costumam achar que vida de padre é sem pecado, vida de, né, manicure não tem unha feia e que coach tem roda da vida perfeita. Isso procede? Com certeza que não. Nós somos pessoas, nós não somos 100%, né? Nós somos pessoas que nós somos gente que faz, né? A vida é real para todos, né? Seja você coach, a profissão que você tenha, você com certeza não é perfeito. Eu digo sempre que 100% não existe. Então, coach precisa de coach precisa de ajuda, coach precisa olhar para a sua área emocional, coach precisa fazer roda da vida. Então, isso sim, a gente tem que procurar ajuda quando precisa também. Não pense que existe perfeição. Inclusive, nos meus processos de coaching, eu digo que é uma via de mão dupla. Enquanto a gente está atendendo nosso coach e emanando energia e conhecimento, a gente também está adquirindo conhecimento com ele. Então, nós somos pessoas comuns, normais, que estudamos, que desenvolvemos, né, muito conhecimento, muito aprendizado, formações, que agregam valores e autoridade para estar no papel de coach. Mas sim, Aline, somos pessoas que precisamos também de ajuda. E por que não? É verdade, né, Kátia? O quanto a gente aprende com as questões dos nossos coaches, com toda essa experiência, e principalmente com todos os projetos, todo o conteúdo que nós criamos, tudo que nós fazemos pelo nosso cliente serve muito para nós. E eu falo que nós somos muito abençoadas, muito privilegiadas por
ser as primeiras pessoas que têm contato com esse conteúdo, né? Quando eu falo para o outro, eu sou a primeira beneficiada. Isso é muito bom. Isso também me mostra a responsabilidade que eu tenho e o quanto eu preciso desse conteúdo, né? Não significa que eu estou imune, que eu estou isenta de ter essas questões, de passar por essas dificuldades, pelo contrário. Se eu estou nesse lugar de colaboradora, de facilitadora nessas questões, quer dizer que eu tenho muito para aprender sobre isso também, né? Então, Kátia, eu gostaria que você falasse para os nossos empreendedores, para quem nos acompanha aqui no canal, sobre essa fase da quarentena, sobre esse momento diferente da economia. Você mesmo falou aí no início que nesse momento, né, nesse período de pandemia, você também sentiu que a rotina mudou. E com certeza todos nós sentimos em alguma área da vida que ficou diferente. De repente eu dava muita atenção para o lado profissional e eu precisei olhar para a família, ou vice-versa. De repente eu precisei olhar para a saúde. E aí a roda da vida grita, né? Ela pede mais atenção, ela nos chama. E é preciso olhar para essas questões. Realmente é hora de olhar para nós e olhar qual área está pedindo mais atenção nesse momento. E aí o que eu gostaria que você falasse para esses empreendedores é como lidar com esse equilíbrio nesse momento, que é um momento tão desafiador e, na verdade, é um momento diferente, né? Eu gosto de falar que não está errado, não tem nada fora do lugar, é só um momento atípico. E aí o que você fala para a gente sobre isso, sobre esse equilíbrio? Isso, Carol, é um momento ímpar, né? O momento que nós estamos vivendo nessa pandemia e que atingiu todos, né? Seja você empresário, microempresário, médio, grande empresário, empresário de sucesso, mas quantas vezes a gente tem que dar uma parada e realmente olhar um pouco para outra área que não está tão bem. Então, se reinventar é a palavra do momento. Seja você empreendedor, seja você titular, seja você uma pessoa que tem qualquer tipo de profissão. Vamos nos reinventar, o mundo online está aí para que a gente possa usufruir bastante. E sim, é um momento atípico, Carol. Para o empreendedor, quanta mudança, né? Quanta mudança aconteceu, quanto desemprego, quanta dificuldade para os empresários, mas que, num momento como esse, nós temos que olhar para a saúde da população como um todo, né? E isso vai afetar o empresário? Vai sim. Como eu tive que abrir mão de algumas atividades minhas para me dedicar à família. E voltei e estou aqui com vocês. E assim é o caminho a seguir. Se reinventar. Não importa a profissão que você tenha, o ramo de atividade que você tenha. Faça acontecer da maneira mais leve, mais tranquila, que você der conta de fazer. Com certeza você vai ter sucesso. Mas sucesso com uma base mais sólida. É isso mesmo, Kátia. A gente volta mais uma vez na necessidade do equilíbrio, para equilibrar todas as áreas da vida, para que tudo funcione, para que flua, né? E é exatamente isso que a gente precisa buscar, principalmente nesse momento atípico, em que todas as pessoas estão sentindo, em alguma área, uma necessidade diferente, né? Uma necessidade especial, e é hora de olhar para isso e buscar um equilíbrio. Com certeza, alguma área vai falar mais alto. Kátia, quero te agradecer muito pela sua contribuição, por disponibilizar, né, o seu tempo, o seu conteúdo, compartilhar conosco sua experiência e também a experiência que você traz aí dos seus atendimentos com seus clientes. Com certeza a gente aprende muito com a experiência do outro e principalmente com a experiência dos nossos coaches. Foi muito rica a nossa conversa. A gente poderia ficar aqui falando mais sobre Roda da Vida, afinal de contas, 3 apaixonadas pela Roda da Vida, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, né, sobre os benefícios, e realmente o maior benefício é a clareza, que a gente tanto precisa para traçar novos passos, novas estratégias, para pensar no futuro, né, para se planejar. A gente precisa de clareza para entender onde a gente está e para onde a gente vai. Kátia, então eu quero te agradecer de coração mais uma vez, muito obrigada. Vou deixar a Kátia se despedir, daqui a pouco a Aline também dá um tchauzinho para vocês. Nós vamos chegando ao final de mais um Papo de Coach. Um grande abraço para você e até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade, uma honra estar aqui com vocês, participando como contribuição com esse projeto lindo de vocês, de mentalidade empreendedora, né? Falar de empreendedorismo nesse papo de coach, né? Um papo realmente muito agradável, entre pessoas que amam a roda da vida realmente, né? E eu espero realmente ter sido contribuição para as pessoas que estão aqui nesse grupo e aproveitem.
para se autoavaliarem. E aí eu deixo uma perguntinha. Como é que você está lidando com a sua vida? O que é que você está fazendo com a sua vida? De vez em quando você sentir que alguma coisa não está muito bem, dá uma olhadinha na roda da vida, faz uma autoanálise, dá a sua pontuação e depois olha a foto para ver em que momento você está. E aí sim, você segue em frente na sua jornada. Gratidão imensa a vocês pela oportunidade. Eu estou muito feliz. Tchau, tchau. Gratidão a gente, Catita. Foi um papo de coach surreal que a gente bateu. Maravilhoso, aqui. Né? Muito bom. Gratidão mesmo. Tem uma frase de um poeta, né? Na verdade é um forrozinho pé de serra aí da sua região, que diz que toda caminhada começa com o primeiro passo. Não sei se você conhece essa música. Sei. Sou apaixonada com essa música, acho ela muito linda. E principalmente, começa com o primeiro passo, não sei toda, mas é. Principalmente essa frase, né? Toda caminhada começa com o primeiro passo. A roda da vida costuma ser uma das primeiras ferramentas utilizadas. E você falou uma coisa hoje, que você trouxe uma realidade que é muito importante. No final do processo, é bom a gente refazê-la, né? Ou no final dos ciclos, né? Caso você não esteja dentro de um processo de coach. Isso não te impede de avaliar como anda as suas áreas da vida. E você faz no início e faz no final. E é muito importante a gente perceber como é que em tão pouco tempo uma pessoa pode crescer, uma pessoa pode se movimentar, que foi outra característica que você trouxe hoje. Quando as áreas estão muito ruins, o que você faz? Você olha para o emocional e coloca a pessoa em ação. Como seres humanos, a gente precisa entender que uma das leis da natureza é estar aqui para evoluir. Então, não adianta a gente empurrar, postergar, enrolar. É hora de ter clareza. E eu acho que a roda da vida funciona como um espelho. Uma roda ou um espelho que a gente se olha e vê como que a gente está naquele momento. Mas o principal disso tudo é que a gente não pode olhar para essa roda da vida e achar que ela não possa melhorar. Pelo contrário, eu gostaria que todo mundo que participou dessa semana de Roda da Vida com a gente ainda tem mais alguns dias aí até mudar de ferramenta para ir para a nossa última ferramenta nesse desafio, né, onde as ferramentas de coach vão potencializar o nosso resultado. Eu gostaria que as pessoas olhassem para a roda da vida delas e que elas se empolgassem e que elas entendessem que a mesma pessoa que construiu aquele desenho que está ali é a mesma pessoa que pode construir uma roda da vida que, além de girar, gire super rápido e transbordando alegria, simplesmente transbordando resultado e principalmente contagiando as pessoas ao seu redor. A roda, quando ela gira, ela não gira só o nosso eixo, ela não gira só a gente, ela não melhora só a gente. A gente arrasta com a gente outras pessoas. Então, vamos pensar na nossa responsabilidade de evoluir e principalmente de ajudar as outras pessoas. Gratidão infinita, Catita, a nossa coach de prosperidade, de equilíbrio, que nos ensinou hoje que alta performance é ter equilíbrio. Um beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.